Fechamento de mercado, hoje, dia 17 de julho, sexta-feira. Indicador Structra e suas regiões dentro do gráfico. Gráfico de 5 minutos, quais seriam as possíveis regiões para fazer operação utilizando o gráfico de 5 minutos? O mercado vem estressado na Ásia, o mercado vem bem baixista, já caindo forte. E na seção americana, a gente tem aí mais um empurrão para baixo, um consumo de liquidez sobre o último fundo aqui. O mercado vem, empurra para baixo e volta. Pois bem, não existia nenhuma região anterior para trás aqui para segurar aqui, olhando o gráfico de 5 minutos, nenhuma região para segurar no 450 ou no 400, olhando apenas os 5 minutos. Mas lá em cima a gente tinha possibilidades de vendas mapeadas pelo indicador. Então eu vou reforçar aqui colocando uma região em vermelho. Então aqui a gente teria vendas. Uma vez marcado essas regiões, a gente vai avaliar a possibilidade de entrada dela utilizando o gráfico de 5 minutos e o gráfico de 1 minuto. No gráfico de 5, a gente teve a possibilidade de entrada no candle 10 com stop. Candle 10, ele acaba ganhando a máxima do candle anterior, mas ele fecha próximo da mínima. E aí a gente tem um combinado de entrar no fechamento. O fechamento desse candle foi aqui, com stop na máxima. Então a gente teria aqui um stop mais ou menos de $100 por contrato e esse stop foi acionado. Então a gente acabou atingindo aí menos $100, tá? Nessa entrada do candle 10. Ok. Depois dessa entrada do candle 10, a gente vai avaliar se a gente teria aqui mais alguma coisa de entrada. Então a gente toma esse stop, o mercado continua, ele rompe máxima e fecha perto de mínima, entrada no candle 13. No candle 13, a gente teria aqui também $100 de stop para 100 de alvo. Na verdade, para 200 de alvo, né? Só que ele bateu no 1 para 1 e acabou voltando tudo. Então aqui seria 0 a 0. Então aqui eu coloco no candle 13, eu coloco 0 a 0. Ok. Por quê? Porque ele bateu no 1 para 1, eu protegi o trade, ele voltou com muita força. Candle 16. Candle 16, ele faz um engolfo na região, depois de romper máxima e fechar perto de mínima. Seria uma entrada nesse candle 16, no fechamento com stop de $100 por contrato. Então ele bate no 1 para 1, eu protejo esse trade e vou buscar aqui. Então aqui ele deu pelo menos $200 de alvo. Então, mais 200. Peraí, deixa eu colocar aqui assim, ó. Candle 16. Então, a gente teve mais $200. Pelo menos $200. Poderia ter surfado até mais, ó. 200, $400 aqui, tá? Então, 1 para 1 protegeu. 200. Na verdade, ele pegou os 200 aqui, ele poderia ter até em $300 por contrato aqui. Mas vamos lá. $200 no candle 16. Depois o mercado vem para cima com força e faz esse rompimento aqui, ó, mais evidente, tá? Esse rompimento aqui, ele acaba aqui parando de pensar em vendas e começa-se a pensar em compras. Pelo tamanho desse candle, pela força, pelo fechamento dele próximo da máxima, tá? Pelo estresse do mercado da Ásia e de repente ele querer consumir uma região lá em cima já demarcada, ó. Então aqui, nesse candle,
eu trabalharia da seguinte forma: eu gosto de entrar em um candle de força, rompendo a região, mas geralmente esse candle de força ele pode representar ali mais que US$ 100. Então, nesse caso, ele representava US$ 200, tá? Então, eu acabaria não entrando nesse trade porque ele estava com stop muito pesado. Porém, meio-dia e 50, ele deu uma entrada muito boa aqui, porque ele engolfa o candle anterior, fecha próximo da máxima. Então, aqui eu faria essa entrada com um stop de US$ 100, ó. E aí eu puxaria stop de US$ 100. Então eu puxaria ali um para um no 0 a 0 e dois aqui. Então aqui seria mais US$ 200 de, de entrada, tá? Acreditando no rompimento, puxando um para dois, protegendo no um para um. E aqui tá feito essa meta aqui, né? Porque o primeiro deu US$ 100, o segundo matou os US$ 100 e ficou US$ 100 positivo. E aqui puxou mais US$ 200, então fechou US$ 300 por contrato aqui, né? E se eu estiver operando com 3, a gente está falando de US$ 900 por contrato. Basicamente, quando eu acerto duas entradas, mesmo errando uma, eu ainda estou batendo meta, né? Porque deu US$ 400 menos 100, deu 300 vezes 3, US$ 900 aí de meta, operando com 3 micros, né? Então, isso aqui foi as entradas do dia de hoje. Seria as entradas do dia de hoje, então seria basicamente uma entrada de venda mal sucedida com stop de US$ 100. Depois seria um 0 a 0, porque o candle 13 ele deu a venda, bateu no 1 para 1 e voltou para o zero. Seria um 0 a 0 ali que não faria mais entrada. Depois, o mercado até na vela 15 ele dá uma esticada. Acho que a vela 15 ela seria uma vela de dúvida de será que entro ou não entro. Porém, é aquilo que eu falei, quando é uma vela muito grande não dá para entrar porque o stop fica muito pesado e não fica rentável. É difícil eu puxar um para dois numa vela grande desse tamanho aí, né? Essa vela, ela, para você ter ideia, ela ocuparia aí um range de US$ 200 por contrato. Então é muito pesado. Mas eu posso colocar stop em 100? Pode, porém, como é uma vela grande, essa oscilação para baixo aqui, para mitigar o possível FVG, pode te tirar. Então não vale a pena, a não ser que você entrasse ali no meio, mas não é o padrão, né? Porque entrando no meio já é um engolfo de uma vela grande, já é poderoso também. Então, assim, essa vela 16, ela foi importante porque ela é o reflexo da defesa dessa região, e é isso que a gente gostaria. Então, a gente sempre vai acreditar na defesa, não no rompimento. Principalmente se for o primeiro toque, né? Se tiver ali próximo do primeiro toque ou no, né, tem que acreditar na defesa. Se já aconteceu o primeiro toque e falhou, e continua a subir, pode ser só consumo de liquidez. Aí a volta dele a gente pega, que é exatamente o reflexo do candle 16, é a volta dele, né? Depois de consumir essa liquidez aqui em cima, ele acaba voltando ali e é o suficiente para bater meta, tá? Então, a vela 16 é uma vela de entrada, a vela de 15 seria uma vela de dúvida na compra e a 16 é uma vela de confirmação na venda, tá? E aí teria dado US$ 200. Então não tenho que questionar nessa terceira entrada aqui do dia, olhando 5 minutos, tá? Depois eu não tinha mais regiões aqui embaixo para fazer compras, né? Apesar de surgir isso aqui foi surgir depois, né? Ele não surge exatamente aqui, então não tinha entradas de compra. Na verdade, se esperava até que ele fosse consumia o FVG dos 5 minutos aqui ou aqui, tá? Ele não veio.
Então, quando ele faz essa vela aqui, ó, realmente é um mercado mais briguento para cima, é um mercado que tinha tudo para romper esse topo anterior. Porém, é uma vela muito pesada, que é a mesma situação da vela 15. Você vem naquela dúvida, puxa vida, mas será que ele vai romper mesmo? Ele vai fazer um engolfo forte para baixo? Foi exatamente o que aconteceu. Ele vai lá e diz, será que eu entro, não entro? Você fica naquela dúvida, mas aí, candle pesado, a gente acaba não entrando, e aí a gente foi presenteado nessa vela aqui, ó. Porque essa vela, ela engolfa essa vela anterior, é, depois de todo esse movimento aqui, fazendo com que a gente pudesse entrar acreditando que a próxima vela seria positiva. E se a próxima vela for positiva, a gente tinha chance de proteger o trade. E foi exatamente o que foi feito. Ele acaba protegendo o trade no 0 a 0 depois que ele bate no 1 para 1 e depois ele bate no 1 para 2 dando a meta, porque esse que seria o segundo trade de US$ 200. Então aqui foi bem satisfatório essas duas entradas, seria muito satisfatório ter feito esse modelo de trade, tá? E lá em cima a gente tinha vendas, né? Então essas vendas que a gente teve aqui em cima teria dado muito certo também, porque assim, ó, no gráfico de 5 você vê que ele vem consumindo liquidez, então ele faz um topo, ele faz o segundo topo e ele faz o terceiro topo. Então, no terceiro topo, a chance de correção é muito maior, que é tentar entrar na terceira onda. E aí essa terceira onda ela acaba coincidindo com o consumo de liquidez desse topo anterior, já mapeado pelo indicador aqui. Então, caso você não tivesse feito algumas entradas aqui, você poderia pensar na venda aqui em cima, tá? E essa venda, ela aconteceu e aconteceu com muito sucesso. Ela aconteceu pelo candle de engolfo. Então, se eu puxar aqui, ó, eu tenho um stop de US$ 100 bem certinho, nesse engolfo aqui, ó, dessa vela. Então, essa vela aqui, ele dá essa engolfada. Esse candle, ao mesmo passo que ele assusta o stop, ele deixa claro que o mercado está mais baixista. E mesmo assim, ele deu um segundo susto nessa outra vela aqui, porque ela engolfa tudo, fechando próximo de máxima, dando a entender que ela romperia essa máxima anterior. E não aconteceu, não aconteceria o stop. Bateu no 1 para 1, protegeu no 0. Bateu no 1 para 2, deu meta também de US$ 200 aqui. Caso você queira segurar, né? 1 para 1, 1 para 2. Caso você queira segurar, o ideal seria segurar até a região anterior, que seria essa região aqui, ou VWAP, ou média de 200. E aí a gente tem esses dois pontos aqui. Então poderia até segurar no 3R, que eu acho que é muito satisfatório. E aí no 3R teria se lucrado US$ 300 com o contrato. Quando você decide segurar para o 3R, com uma mão de 3 microcontratos, basicamente é dizer que você está batendo a meta com um único trade, tá? Porque dificilmente você vai estopar US$ 900. Mas se você ganhar US$ 900, você vai fazer a matemática acontecer para você. Então, você vai estopar no máximo US$ 300, que seria US$ 100 por contrato, mas quando ganhar, você vai ganhar 200. E quando você tiver num dia encorajado, você vai puxar 300, que vai representar a tua meta em um único trade. Se você for muito assertivo e você acertar dois trades de US$ 300 por contrato cada, a gente está falando de US$ 1.800 em um único dia, quase R$ 10.000 em um único dia, operando 3 micros. Então o modelo ele oferta a possibilidade de alavancagem sem a necessidade de operar com alavancagem alta em contratos. Então, é importante entender isso, que operar bem é operar com pouco contrato, puxando muitos pontos, tendo um plano de execução na entrada, tendo um stop controlado dentro da gestão. E é isso, dia 17 de julho de 2026, uma sexta-feira, um mercado frenético para baixo, a gente batendo meta tanto na alta, depois quanto na venda lá em cima na região mapeada. Tudo dentro das regiões, repare, a gente só faz entrada dentro das regiões que o Structra
sinaliza em gráfico para a gente.